Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade, uma programação completa para você ficar atualizado sobre a pandemia do coronavírus. Hoje nós temos a participação da médica infectologista doutora Fernanda Barros, que vai explicar para a gente sobre o contágio do vírus. Um bate-papo com o economista Flávio Santos, que dá dicas de como reverter a situação em época de crise. E ainda exercícios para você fazer sem sair de casa e continuar cuidando da saúde. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade está começando agora. Depois de uma certa estabilidade na semana passada, como já era esperado, os números de casos de Covid-19 estão aumentando em Londrina. E dia a dia, desde a sexta-feira. Até agora, temos 12 casos confirmados na cidade, 8 em isolamento domiciliar e 4 internados em hospitais. O levantamento foi passado ontem à noite pelo prefeito Marcelo Bellinati e o secretário de Saúde, Felipe Machado. Londrina hoje tem 12 casos. Vocês se lembram que na quinta-feira tinha 3, chegaram novos exames de quinta até agora. Na sexta-feira fomos para 6, no sábado para 9, no domingo para 12. Então temos 12 casos confirmados de coronavírus em Londrina. Dos exames que deram negativos, tem bastante exame também. Não é só caso positivo. De todos aqueles exames que foram testados, pessoas que estavam com quadro suspeito de coronavírus, que nós coletamos os exames, mandamos para o Laboratório Central do Estado, lá em Curitiba, não é? E também os casos particulares que fizeram exames em clínicas particulares, já são, presta atenção, quem estiver anotando, 234 casos que foram descartados, ou seja, eles tinham uma síndrome respiratória, houve a suspeita de que teriam coronavírus, foi feito o exame e deu negativo, não confirmou como caso de coronavírus, né? Então, 234 casos descartados com resultado de exames negativos. Então, repetindo, vamos lá. Londrina hoje, 12 casos positivos para o coronavírus, 3 novos casos, um senhor de 60 anos, um senhor de 56 anos e uma jovem mulher de 24 anos. Dos 3, um está internado. E dos 12 pacientes que nós temos positivos aqui em Londrina para o coronavírus, 8 estão em isolamento domiciliar e 4 estão internados em hospital. Nós temos internados hoje que são suspeitos, então, de terem o coronavírus, que já foi coletado o exame deles, mas ainda não chegou o resultado, ou seja, a gente não pode afirmar que eles têm coronavírus, mas também não podemos afirmar, né, Felipe, que eles não têm o coronavírus. São altamente suspeitos de terem o coronavírus, porque são casos respiratórios graves que têm um quadro clínico semelhante ao que desenvolve um paciente com coronavírus. Então, nós estamos nessas condições hoje em Londrina, um total de 63 pacientes internados nos nossos hospitais, seja pelo Sistema Único de Saúde ou também por convênios ou particulares. Dos 63 pacientes internados, 54 são adultos. 54 são adultos e desses 54 adultos, 14 estão em UTI e 9 são crianças, sendo que 2 crianças estão internadas em UTI. Durante essa transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito e o secretário de Saúde comentaram que deve demorar uns 5 meses para o número de casos começar a cair, ou seja, entre agosto e setembro. A estimativa é que para cada caso confirmado, haja pelo menos 7 desconhecidos. Com isso, o número em Londrina poderia passar dos 100. Também já se admite a chamada transmissão comunitária, quando não é possível determinar a origem do contágio. Pelo último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, o Paraná tem 152 casos confirmados e 2 mortes. No entanto, Londrina ainda aparece com 7 casos. Em todo o país, até ontem à noite, eram 4.256 casos e 136 mortes. Londrina, depois de ontem, 12 casos confirmados. Direto da Inglaterra, o jornalista Leonardo Delay
conta como estão as coisas por lá. Oi, Sarinha. Oi, pessoal do Tarobá Cidade. Meu nome é Leonardo, eu também sou londrinense, mas eu moro na Europa faz 15 anos, mais ou menos. Morei em Barcelona e agora eu estou aqui na Inglaterra, em Manchester. Vou contar um pouquinho para vocês, mais ou menos, o que está rolando aqui com todo o problema, né, que mobilizou o mundo inteiro do coronavírus. A Inglaterra demorou um pouquinho, né? Como todo mundo sabe, para tomar as medidas. E agora começaram a tomar medidas mais drásticas agora. Antes era só eventos, eventos de futebol, eventos culturais, né? E depois foram fechando pubs, foram fechando restaurantes. E agora a ordem realmente é para ficar em casa. Como vocês estão vendo, eu estou aqui fazendo exercício. Ainda uma vez por dia você pode fazer exercício. Mas só para vocês terem uma ideia, esse parque aqui, num dia ensolarado desse, estaria cheio de gente aqui, jogando bola. Mas tá bastante vazio. Mais ou menos o nosso dia a dia, eu estou trabalhando em casa. Eu sou produtor executivo do Manchester City Futebol Clube, a televisão do Manchester City. Então, para vocês terem uma ideia, não tem evento esportivo, futebol parou, a gente está tendo que realmente se virar. A gente está fazendo alguns programas de arquivos para manter os nossos clientes, né? E manter a audiência do canal. Mas com relação ao nosso cotidiano, trabalhando em casa, as escolas estão fechadas também. A gente tem que fazer um pouco de malabarismo para conseguir trabalhar e ficar com... Eu tenho uma menininha de 4 anos, bastante ativa e é complicado, né? Mas a gente vai fazendo porque está todo mundo realmente nessa condição, né? Uma outra medida também aqui que foi bastante importante pro inglês foi ter a segurança que os empresários vão ter a capacidade de ter um fundo para pagar pelo menos 80% do salário dos empregados, né? E também autônomos vão receber um dinheiro. Eu ainda não... A minha empresa não se manifestou nesse sentido, mas enfim, é uma segurança que nesses países com economia robusta tem, né? Mas é isso aí, pessoal. Fiquem em casa e boa sorte. Espero que tudo isso seja rápido, né? Um abraço para vocês. Tchau, Sarinha. Beijo. Tchau, Leonardo. Muito obrigada pelas informações diretamente da Inglaterra. Leonardo Delay, jornalista. O coronavírus está aí, mas o que fazer para não levá-lo para casa? Muitos jovens, por não fazerem parte do grupo de risco, acabam não tomando os devidos cuidados e colocam em jogo a saúde de familiares. Para evitar que isso aconteça e explicar quais os cuidados nós devemos nos atentar, o Tarobá Cidade conversa agora com a médica infectologista doutora Fernanda Barros. Doutora Fernanda, bom dia. Os jovens, mesmo não sendo do grupo de risco, eles estão livres do coronavírus ou não? Bom dia. Oi, Sara, bom dia. Infelizmente, ninguém está livre da infecção pelo coronavírus, né? Nós temos, claro, casos mais graves em população de pacientes mais idosos, mas o coronavírus ele atinge todas as faixas etárias, desde crianças, jovens até adultos e idosos. Então, os jovens, eles não estão livres do coronavírus. Quais os cuidados que os jovens devem tomar para, de repente, não trazer o coronavírus para casa? Bom, primeira coisa, Sara, o mais importante seria frisar, né? Parece que muita gente ainda não entendeu a gravidade da situação, né? Quando a gente olha de fora, né? Parece que está muito tranquilo. Então, as ruas, tem muita gente ainda andando, passeando no lago, vários grupos de amigos, né? Jogando bola. Então, assim, a gente precisa primeiro cumprir o isolamento social, né? As pessoas que não precisarem sair para trabalhar, elas têm que realmente permanecer em casa, sejam elas de que idade for, né?
Isso, como exemplo, a gente tem o fechamento das escolas. As crianças, elas não têm tido quadros graves, como a gente tem visto no resto do mundo, mas elas também são transmissoras. Então, o papel desses jovens é que muitas vezes eles podem fazer um quadro leve, né? Poucos sintomas, mas eles podem levar o vírus para casa, né? Então, primeira coisa, não sair de casa se não tiver que sair, né? Se não for para trabalhar, não saia de casa. Né? Não é para jogar bola, não é para encontrar os amigos, não é para ficar passeando no lago, né? É para ficar em casa. Doutora, existe alguma comprovação que o coronavírus pode agravar o quadro de pacientes que já se encontram em tratamento de outras doenças? E sim, vários relatos que a gente tem visto, tanto dos pacientes inicialmente na China, agora a gente tem relatos tanto da Itália, Estados Unidos, né? Se o paciente ele já tem uma condição, né, de base, uma doença de base, ele está menos preparado para aguentar uma infecção pelo coronavírus. Então, pode ser que a pessoa até seja jovem, né, tenha idade inferior a 50 anos, mas ela tenha várias outras doenças que ela já faz o tratamento. Então, ela acaba tendo uma facilidade maior de desenvolver essa infecção na forma grave. Doutora, em caso de suspeita, como que as pessoas devem proceder? Primeira coisa, né? Se tiver hoje, como a gente tem já uma transmissão comunitária, que a gente diz, provavelmente já tem uma transmissão sem esse link, na verdade, se viajou ou não viajou, né? Qualquer sintoma respiratório pode entrar como suspeita do coronavírus. Se a pessoa tiver um quadro leve, tem um pouco de tosse, tem coriza, dor de garganta, dor de cabeça, mas está bem, ela deve permanecer em casa, né? Se ela tiver dúvida, né, do seu quadro, ela pode procurar ou uma unidade de saúde, a gente tem várias unidades de saúde hoje que são direcionadas especificamente para atender esses pacientes, né? Ou pronto atendimento de convênio, por exemplo, né? Ela pode ir para esse pronto atendimento. Se o quadro dela se ela estiver sentindo febre por mais de 24 horas ou tiver com falta de ar, aí ela precisa realmente passar por uma avaliação no serviço de saúde. Pode ser tanto nas unidades básicas de saúde, no pronto atendimento, né? Mas ele precisa passar por uma avaliação daí. Tá certo. Muito obrigada à infectologista, a doutora Fernanda Barros, por nos esclarecer e tirar essas dúvidas para a gente. Muito obrigada. Obrigada, cara. Existem algumas técnicas que podem ajudar a manter a calma nesse período de quarentena. Uma delas é o mindfulness. A psicóloga Cláudia Canteiro explica pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia Canteiro, psicóloga clínica do Núcleo Evoluir daqui de Londrina, e esses dias atrás eu estive no programa da Sara falando sobre mindfulness. O mindfulness, ele é mais do que uma ferramenta, ele é um estilo de vida, e ele nos propõe a viver o momento presente, a viver o aqui e agora. Então, o que isso implica? É você olhar para dentro de você mesma, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, que nós sabemos que está gerando ansiedade, seja ela em menor ou maior grau, todo mundo está se sentindo um pouco ansioso. E o mindfulness, ele nos propõe a olhar para si, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos de uma forma muito gentil, entendendo que todas essas sensações, por mais difíceis que elas sejam, fazem parte da nossa condição humana. Então, sentimentos como ansiedade, frustração, medo do desconhecido, isso faz parte da nossa condição enquanto seres humanos. Então, o mindfulness, ele propõe a entrar em contato com essas sensações e sentimentos, por mais difíceis que eles sejam, e entende que eles são como nuvens, que vêm e que vão. Cada vez que a gente entra em contato com essas sensações, nós ficamos mais à vontade com eles. E isso nos torna mais gentis com a gente mesma. Então, quando você se sentir ansiosa, ou frustrada, ou com medo de alguma situação que vai acontecer, e entende que eles são como nuvens, que
vêm e que vão. Cada vez que a gente entra em contato com essas sensações, nós ficamos mais à vontade com eles. E isso nos torna mais gentis com a gente mesma. Então, quando você se sentir ansiosa ou frustrada ou com medo de alguma situação que vai acontecer, aceita que essas são sensações que todo mundo sente. Não tem como nós sermos felizes o tempo todo. E o Mindfulness, ele propõe essa reflexão e entrar em contato com essas sensações. À medida que a gente observa essas sensações como essas nuvens, e nós observamos como se nós fôssemos distantes desses sentimentos, nós estamos em melhor posição de aceitar essa condição, e essas sensações elas se tornam cada vez menos caóticas. Então, pessoal, esse é o meu recado. Qualquer coisa, nós estamos disponíveis nas nossas plataformas digitais, e um grande beijo. Obrigada, Cláudia. Além da gente cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que cuidar da nossa saúde no geral. E como que a gente cuida, além de fazer prática de exercícios físicos? Com a alimentação. Uma boa alimentação é a base da nossa saúde. Por isso que a gente está falando da Pinduca. Pinduca Alimentos é presente marcante em sua mesa. Tem a massa de tapioca Pinduca, ela é perfeita para o seu lanche. E ela combina, gente, com tudo que você gosta. Por quê? Ela é sem glúten, sem sal, é rica em carboidrato e é de fácil digestão. Use a Cuca Alimentos e Pinduca. Desde 1966, alimentando o Brasil. Pinduca na mesa é alegria, com certeza. E você pode acessar a Tarobá News e ficar por dentro do que está acontecendo em Londrina, região e também no mundo. Manda o seu vídeo para a gente aqui com a hashtag 33151313, hashtag Fique em Casa na Tarobá. Tá todo mundo mandando, a gente quer saber, quer receber o seu vídeo também. Como é que você está se lidando nessa época, nesses tempos de crise, em quarentena? Está fazendo o que na sua casa? Está trabalhando home office? Conta pra gente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre economia em tempos de crise. O intervalo é rapidíssimo e a gente volta já já.